Na sua concepção, curandeirismo, o que é curandeirismo? É uma prática, é uma cultura, é uma tradição? Como é que nós podemos olhar para o curandeirismo? Muito obrigado por mais uma chance de poder falar sobre esse aspecto. É assim, primeiro temos que perceber que todos os dons que existem no mundo são provenientes do Supremo. O Exato. Supremo é o Deus Criador da terra sólida, da terra líquida, da terra insípida e também da terra carnívora. Carnívora, estamos a falar de quê? Nós somos uma espécie de terra, conforme foi dito que quando chega a altura, nós perdemos a nossa espiritualidade, voltamos ao pó. Então, nós somos a parte carnívora da terra. Então, como já sabemos, tudo aquilo que é criado por Deus nasce com um dom. Todos nós temos um dom. Agora, temos aquilo que chama-se de sensibilidades espirituais, porque nós somos todos espíritos, em forma física. O que nos permite, nós podemos sonhar assuntos e serem reais, sem termos aquela parte de sermos profetas e curandeiros, onde às vezes costuma haver uma parte um pouco confusa. Exato. E que nos permite, nós temos instintos em algum momento quando algo ruim está para acontecer, e que essa é a parte que nos compõe como seres espirituais. Que é a parte espiritual que nós carregamos. Sim. Agora, o maior desafio que o ser humano tem é de saber ter o domínio da parte da espiritualidade. Está a perceber? Então, é aí onde já fica a maior complicação. Então, nessa parte onde nós falamos da parte dos dons, então é onde o curandeiro surge. Ele surge como uma pessoa que tem um dom nato, que é dado por Deus, e que esse dom, ele usa uma linhagem de ciência ancestral. Uma curiosidade, Govenda, visto que médico tradicional é aquele que trabalha com plantas, se a Flória amanhã desejar ser uma médica tradicional, sem se envolver com a espiritualidade, também pode ser uma médica tradicional, apenas conhecendo plantas, usando as plantas para curar as pessoas? Aí é uma questão com limitações. Eu posso ensinar o meu filho a conhecer as plantas que eu tenho conhecimento. Ele vai ser um ervanário, não vai ser um médico tradicional. Por que eu digo isso? Tudo que nós temos como conhecimento é derivado de um dom espiritual que é contínuo. Até hoje estou sentado aqui, ainda estou a aprender a ciência da vida, no sentido das plantas, no sentido da comunicação com os seres que estão vivos, não vivos, porque há uma espiritualidade nessa medicina. É daí onde nós começamos já a ver que, na verdade, aqueles conhecimentos que outros, agora as religiões, têm estado a dizer que não, aquele que tem conhecimento espiritual é aquele que não é, que pertence às trevas. Então estamos a remeter que existe uma certa consagração para ser médico tradicional e não apenas um ervanário. Escuta uma coisa, o dom é que mostra aquilo que é do espírito. Quem não tem um dom espiritual não conhece aquilo que é do espírito melhor que quem tem um dom. As plantas que as pessoas dizem hoje em dia, a religião quer nos enganar. Quando a religião quer enganar. Sim, vou falar muito sobre isso. Mas tem base do que está a dizer um governo? Muita base. Vamos falar sobre isso. Estamos aqui para falarmos sobre isso. Muito hoje bem. Vamos falar do que é obscurantismo. Eu só espero apertar aqui o profeta, não é? Eu espero que não me interrompam tanto. Não vou falar muito, mas eu quero alinhar coisas para podermos saber, porque eu sempre falo da diferença da medicina e daquilo que tem a ver com o obscurantismo. Tudo aquilo que o ser humano vive é espiritual. E não há quem viva sem ter um lado espiritual. Então, a orientação espiritual está lá para todos nós. Mas tem quem tem sensibilidade maior. Nesse caso, somos nós que estamos aqui. Agora, quando a religião, que é coisa do homem, não é de Deus, quer começar a nos enganar, aquela mesma que diabolizou aquilo que são os dons de Deus e tirou o curandeiro da linhagem da criação de Deus. Eu não sei o que mais criou o curandeiro, porque praticamente, pelo que a gente sabe, tudo o que criou-se aqui é de Deus. Até o Satanás também foi criado pelo Deus. Então, começa já a diabolizar aquilo que são as práticas e aquilo que são as tradições espirituais nossas como africanos. É por essa razão que você antes podia ser Manchensan, podia ser Yotassan, poderia ser uma Mabudi. Sim, esses nomes conectavam-te com a tua etnia do Dênia,
da sua ancestralidade, que é a tua espiritualidade. É para isso que servem os nomes tradicionais. Esse nome não é tradicional, é teu, de origem africana. O que eles vieram te dar, quando chegou aqui a religião, vamos falar da católica, que é a predominante. Exato. Quando dizem que essa salvação é em Cristo, a gente às vezes fica um pouco estranha, um bocadinho estranhosa. Por que razão? Porque o cristianismo foi forçado ao africano. O africano teve que levar porrada para poder aceitar o cristianismo, e durante o processo desse tal cristianismo que estamos a referir, que é do homem, não é de Deus, fomos obrigados a termos que deixar de sermos vão a Magodi, está a perceber? Para nos tornarmos Marias, que são nomes santos daquilo que era a crença do Ocidente que nos trouxeram aqui. Muitas pessoas foram mortas por não aceitarem se dominar a esse ponto. É por essa razão que a colonização portuguesa, eu vou falar dessa principalmente, foi a mais forte, porque ela trabalhou mais a mente e o físico da pessoa. E é aquilo que trabalhou o físico e deixou aquilo que eram as culturas, as tradições das pessoas intactas. É por essa razão que nós da colônia portuguesa, muitos de nós, se for a ver onde passou o português, muitos desses países não têm nada. Para além da arrogância e do descontrole espiritual. Então, é daí onde começaram a pegarem aquilo que eram nossas formas de viver. Passaram a chamarem de diabólicas. Tiraram a criação de Deus, corrigiram, disseram que aquilo que era o curanderismo não era de Deus, era de Satanás. Mas agora, o Satanás veio de onde? Por que não nos deixaram com os nossos nomes? Espera um pouco. E eu volto para si, não, vai, deixa-me concluir, só meio minuto. Vamos equilibrar. Sim, só meio minuto. Muito bem. Só meio minuto. Por que não nos deixaram com os nossos nomes para ficarmos com eles? Agora somos feiticeiros. Chamam de magia negra o que são coisas ruins. E chamam de magia branca, aquilo que é do branco, o Jesus Cristo que nos foi ensinado a conhecermos. Possível. Antes de passar aqui para o profeta, quais são os tipos de curandeirismo que existem? Existem 3 tipos. É só para mencionar os Sim, tipos vou e eu passo mencionar. já aqui para o profeta. Temos o Nyangarume, que é conhecedor de ervas e conhecedor de pedras, o que chamamos de... Ervas e pedras. O que chamamos Nyangarume. O que chamamos E o segundo, qual é? Espera, então. O que chamamos de Xirava Tincholo. E temos a segunda parte, que é de um conhecedor de ervas, Xirava, e que tem a Musashi, que é um espírito quase alinhado à profecia. Aqueles que chamamos de profetas têm esse dom desse Musashi que estamos a referir, que dizem que é dom de Está a dizer que todo... Estou a dizer. E depois temos a outra parte. Está a dizer que todo profeta tem um dom de curanderismo dentro dele. Eu não vou te dizer mais que isso, porque é uma verdade que muitos conhecem. Quem não conhece isso é quem finge ser profeta sem ser. E depois temos a outra parte. Não há nenhuma ciência espiritual que tu vais ter que não tenha uma linhagem ancestral. O teu DNA testemunha isso. E depois temos a parte daquilo que é o Nyamsoro, que este aqui compõe aquele que é conhecedor de ervas, que é conhecedor de Musashi, que é conhecedor de Tincholo. E este aqui, Femba, que é o Nyamsoro. Que lançam a sorte ali como um atendimento, agora, neste caso na palhota. Agora, o que acontece aqui quando a gente fala disso? É porque na própria Bíblia, Deus, aquele que a teologia humana nos disse, que é nosso, disse que ninguém chegará a ele sem respeitar os seus pais. Se ele fez isso, é sinal de que ele não tinha nenhuma inveja de eu ter uma lei dentro da minha casa, na terra que ele me deu, para eu poder conseguir o quê? Dirigi-la sobre a sombra dele. Muito bem. Então, Curandeiro Mateus. Não há como nós negarmos a ancestralidade, porque a própria Bíblia fala dessa mesma ancestralidade sem discriminar. Então é por aí. Obrigada, Curandeiro Mateus. Olha,